Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Elvis, professor de matemática, e vamos dar início a mais uma aula. A aula de hoje, começa com um assunto novo, A gente vai falar sobre geometria analítica, mais especificamente dentro da geometria analítica sobre pontos, Ali está ponto e reta, só que a gente vai falar sobre retas mais para frente. Então, dentro desse ramo de geometria analítica, a gente começa estudando aspectos sobre pontos, certo? E para a gente entender o que a geometria analítica estuda, a gente tem que saber primeiro o que é a geometria analítica, certo? Então, a geometria analítica, ela estuda figuras geométricas, certo? Só que como é que ela estuda as figuras geométricas? Ela estuda essas figuras geométricas associadas a um sistema de coordenadas, tá certo? Então, você tem lá certas figuras geométricas, quadrado, círculo, triângulo, e ela vai estudar do ponto de vista, associando essas figuras, relacionando essas figuras a sistema de coordenadas, certo? E o que é um sistema de coordenadas? Como é que se forma um sistema de coordenadas? A gente tem que ter pelo menos dois eixos perpendiculares, certo? Entre si, esses dois eixos eles vão ser perpendiculares formando um ângulo de 90 graus, tá certo? Então você vai ter dois eixos, esses eixos eles vão ser perpendiculares entre si, formam um ângulo de 90 graus, certo? O eixo que a gente chama de x, ou eixo das abscissas, tanto para a gente chamar de eixo x ou eixo das abscissas, e o eixo y, ou eixo das coordenadas, tá certo? Então, você tem que ter dois eixos, certo? Esses eixos eles são perpendiculares entre si, eles formam um ângulo de 90 graus, E quando você tem esses dois eixos juntos, perpendiculares, entre si, eles formam o que a gente chama de sistema ortogonal coordenado, tá certo? Ortogonal para a gente pode entender como perpendicular, tá certo? Então, só como é que seria esse sistema? Tá aqui, eu fiz um exemplozinho, Aqui a gente tem o eixo x, certo? O eixo horizontal, ou o eixo das abscissas, e o eixo y, o eixo vertical, o eixo das coordenadas, certo? Eles se cruzam em um ponto. E esse ponto que elas se cruzam, que esses dois eixos se cortam, ele é chamado de origem. Então você tem a origem do sistema de coordenadas. Então um ponto, que é o ponto O, que a gente chama de O, que representa a origem. Tá certo? E quando a gente tem esses dois pontos, esses dois eixos coordenados se cortando, se cruzando, a gente forma quatro regiões, certo? Que a gente chama de quadrantes, tá certo? Então, ao você ter dois eixos ordenados, ordenados porque você tem uma ordem, do lado de cá é positivo, para o eixo x, do lado de cá é negativo, para cima é positivo, para baixo é negativo. Você tem uma ordem aí dos pontos, dos números aqui, tá certo? E aí quando você tem esse cruzamento desses eixos aí, você tem quatro regiões formadas. Essas regiões recebem o nome de quadrante. E aqui nessa região aqui, ó, o primeiro quadrante, essa região, o segundo quadrante, essa o terceiro e essa o quarto. Professor, é assim mesmo? É no sentido anti-horário que a gente olha? Isso, no sentido anti-horário, tá certo? No primeiro quadrante, você tem aqui as coordenadas positivas para o eixo x e positivas para o eixo y. O que quer dizer? Qualquer ponto que eu pegue aqui, certo? Eu vou associar esse ponto a um valor para x e um valor para y, tá certo? Nessa região aqui que eu pegue, qualquer ponto que eu pegue aqui, ele vai estar associado, não é que eu vou associar, ele vai estar associado a um valor para x e um valor para y. Esse valor para x ele vai ser positivo e para y também. Se eu pegar um ponto que esteja nessa região aqui, esse ponto ele vai ser negativo para o x, está do lado de cá é negativo, e positivo para o y. Tá certo? Então, qualquer ponto que esteja no segundo quadrante, ele vai ter a coordenada de x negativa e positiva de y. Tá certo? No terceiro quadrante, tanto a coordenada de x quanto a de y, elas vão ser negativas. Então, qualquer ponto aqui ele vai ser negativo para os dois. E no quarto quadrante, a coordenada para x ela vai ser positiva e para y ela vai ser
negativo, tá certo? Quando a gente tem esses eixos ordenados aí em um plano, certo? Vocês lembram o que é a ideia de plano, vocês já estudaram. Então, quando vocês têm esses eixos em um plano, certo? Esse plano ele recebe o nome de plano cartesiano, tá certo? Então, quando você tem um plano, e neste plano você tem esses eixos, certo? Esse plano é chamado de plano cartesiano, tá certo? Você tem aí esse par de eixos ordenados, ok? Então, esses são os conceitos iniciais para a gente começar a falar sobre pontos, né? Localizar pontos no plano cartesiano, calcular a distância entre um ponto e outro, encontrar ponto médio, né? Tudo isso, calcular a área de triângulo quando você tem 3 pontos, né? O triângulo formado por 3 pontos. Tudo isso a gente usa, a gente consegue fazer agora com esses conceitos que a gente viu aqui, tá certo? Então essa foi só a ideia inicial e agora a gente vai para a localização de pontos no plano cartesiano, certo? Bom, pessoal, vamos lá. Agora a gente vai localizar os pontos no plano cartesiano, tá certo? Então, para a gente relembrar como localizar os pontos no plano cartesiano, eu coloquei aqui alguns pontos, certo? Para a gente colocar eles ali, tá certo? Como é que é a representação de um ponto? Sempre é uma letra maiúscula do nosso alfabeto, uma letra maiúscula, né? E aqui dentro dos parênteses é o que aparece? Sempre aqui no primeiro é a coordenada para o eixo x e a segunda coordenada é o valor do eixo y, tá certo? É a posição que você vai marcar no eixo y. Então, posição do eixo x, coordenada do eixo x, coordenada do eixo y, tá certo? Para a gente relembrar. Vamos lá, como é que a gente localiza esse ponto ali no plano cartesiano? Então eu vou primeiro localizar aqui, ó, aonde está o 2. Aqui, 2. Aqui, pontilho aqui. Se quiser pontilhar aqui para baixo, posso pontilhar também. Localizei o 2, tá certo? No eixo x, tá certo? 2 está aqui, ó. Está nessa linha aí. E agora eu vou localizar onde está o quê? O 3 no eixo y. 3 ele está aqui, ó. Então eu vou localizar aqui, vou pontilhar aqui. Certo? Se eu quisesse pontilhar aqui para trás, poderia também. Ok? Então, no ponto de encontro desses pontilhados aqui, no local de encontro desses pontilhados, eu vou ter o quê? A posição desse meu ponto aqui. Certo? Meu ponto está onde? Nesse local aqui, onde os dois se encontram. Coordenada 2 para x, 3 para y. Tá certo? Se eu quiser apagar aqui, eu posso apagar. Isso aqui já não vai me servir mais de nada. Tá certo? Então, essa aqui é a posição do meu ponto A, 2 para x, 3 para y. Certo? Posição do meu ponto B. Menos 1 para x, 1 para y. Então, aqui, ó, onde tem x, vou marcar aqui, ó. Né? Vou marcar aqui onde tem meu x. Depois, meu y. Meu y está aqui, ó. Né? O ponto de encontro deles. Ponto aqui. Nesse ponto aqui, eu nem fiz mais isso agora. Meu ponto de encontro desses dois aqui, ó, é o quê? Meu ponto de encontro aqui é esse. Essa região, nessa localização. É aí que está o quê? O meu ponto B, coordenado menos 1 e 1. Tá certo? Ponto C agora. Como é que eu localizo ele? Coordenada menos 4 para x. Então, aqui, ó. Então, x, vou prolongar aqui. Certo? Eu prolongo esse pontilhado no sentido do outro eixo. Eu estou no eixo x, eu prolongo no sentido do eixo y. Pontilhada no sentido do eixo contrário. E agora? O menos 5 para y. Menos 5 está aqui, ó. Vou prolongar no sentido do outro eixo. Não vou
fazer os outros pontilhados, por quê? Porque o ponto de encontro é esse. O ponto importante é esse aqui, ó. Certo? Então, não precisa. Então, esse ponto aqui, que é meu ponto C, é o quê? É o ponto que tem coordenada x igual a menos 4, y igual a menos 5. Tá certo? O último ponto, coordenada x igual a 3. Então, eu venho aqui, ó, x por 3, ó, acima, abaixo, e o y igual a menos 4. À direita, à esquerda. Certo? Não precisava mais nem dessa esquerda, eu já encontrei o ponto, os dois se cruzam aqui. Nesse ponto, um ponto aqui, certo? Vai ser o ponto o quê? D, que é igual a 3 e menos 4. Tá certo? Quem tem dificuldade de localizar os pontos, é interessante fazer esse pontilhado, que ajuda. Tá certo? Na hora. Quem já estiver habituado a fazer, já relembrou disso daí, né? Não tem dificuldade, então você pode fazer direto, certo? No primeiro quadrante, as duas coordenadas são positivas, então quando você olha, você já sabe, está no primeiro quadrante, se os dois são positivos. Se a primeira for negativa e a segunda positiva, está no segundo quadrante. Se as duas forem negativas, está no terceiro quadrante. E se a primeira for positiva e a segunda, né, do eixo y, for negativa, está no quarto quadrante. Certo? Professor, e se estiver em cima dos eixos ordenados? Por exemplo, D, vou botar aqui o ponto E, 0 e 2, F, 0 e menos 3, G, 0, o H, menos 4, 0. Certo? E quando é assim, quando uma das coordenadas é 0, ou a coordenada do eixo x ou a coordenada do eixo y. Quando uma das duas é 0, significa que ele está em cima do eixo. Tá certo? Então, toda vez que uma coordenada for 0, ele está em cima do eixo. Certo? Se a coordenada x for 0, então ele está em cima do eixo y. Certo? É fácil. Se o x for 0, ele está sobre o eixo y. Se o y for 0, ele está sobre o eixo x. A ideia de fazer, de localizar, é igual a mesma. Tá certo? Vou localizar o 0. O 0 está aqui, na origem. Ó, tá certo? Como é que eu faço? No eixo x, eu prolongo no sentido do eixo y. Lembra? Aqui, por exemplo, Aqui, por exemplo, ó, é 2. Está no eixo x, ó. 2 está no eixo x. Eu prolongo no sentido do eixo y. Aqui é 3, ó. Eu prolongo no eixo y. Então, aqui é 0, eu vou prolongar onde? Vou prolongar sobre o eixo y. Certo? Paralelo, né? Paralelo que nesse caso está coincidindo. Então, aqui. Aí depois, ó, do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó. 2 estava aqui, eu fiz lateral. Aqui, ó, por exemplo, que era menos 4, eu fiz paralelo. Se aqui é 0, paralelo, só vai ficar um paralelo em cima. E agora? Agora vai ser 2 para quem? Para o y. Então é como se fosse assim, ó. Certo? Aonde ele vai se encontrar? Aqui. Certo? Então, esse pontinho aqui, ó. Esse pontinho aqui é o ponto E, 0, 2. Certo? Paralelo aqui ao eixo y, no caso conhecido, depois você vai e marca o 2. O menos 3, ó. De novo, no 0, ó. Tá pontilhado aqui, ó. Certo? Aí você vai procurar onde o y é menos 3. Menos 3 está aqui, ó. Olha o pontilhado aqui, ó. Você
Você vem e marca ele, ó, aqui, certo? E esse ponto aqui é o ponto Q. F0 e menos 3. Certo? Sobre o eixo Y. O x é 0, ele está sobre o eixo Y. E se for o contrário? Quando x é 1. Quando x é 1, por exemplo, você vem aqui, ó, vai marcar, ó, pontilhar aqui, né? Paralelo. E o que vai acontecer? O y é 0, ó. Então, aonde se encontra? O 1 está paralelo ao eixo y, e aqui, ó, o y é 0. Nesse ponto aqui, ó, você tem o quê? Você tem o ponto G, que é 1 para x, 0 para o y. Certo? Marcou o pontilhado aqui, e aí depois você vem no y aqui, ó. O y tem que estar sobre o eixo x. Sempre o y é paralelo ao eixo x. Então você vai marcar o pontilhado. Lembra desse daqui, ó? O y aqui, ó, pontilhado, paralelo ao eixo x. E esse daqui, ó, menos 5, ó, paralelo ao eixo x. Aqui no 0, paralelo ao eixo x também. Nesse caso está coincidindo. Último ponto aqui, o ponto H. Menos 4 para x. Então você vem aqui, ó. Aqui, ó. Vou marcar. Aqui de azul. Tá certo? E o 0 para o y. Ó. O 0 está aqui, ó. Ele vem sobre o eixo x. Onde eles se encontram? Aqui. Então, nesse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é o ponto H menos 4 0. Certo? Então essa é a ideia para você localizar pontos no plano cartesiano. Tá certo? Eu acho que todo mundo lembra disso, já viu uma vez, né? Na vida. E é assim que a gente faz para localizar, né? Não é difícil. Eu acho que o que gera mais confusão é quando você tem uma coordenada igual a 0. Mas sempre lembrando, quando ela for 0, o ponto vai estar em cima do eixo da outra coordenada. Se o y é 0, ele só vai estar em cima da coordenada x. Tá certo? O y aqui é como se ele não tivesse coordenada para y. Ela vai ser 0. Tá certo? Vai estar sobre o eixo x. Certo? Aqui é a mesma coisa. Ó. Vai estar sobre o eixo x. Se for a x0, ela vai estar em cima do eixo y. Tá certo? E as outras é só usar essa regra. Ok? Então com isso a gente relembrou como localizar pontos no plano cartesiano e agora a gente vai para a distância entre dois pontos. Bom, pessoal, agora a gente vai aprender a calcular distância entre dois pontos. Certo? Então, para a gente fazer isso, coloquei aqui 3 pontos. Ponto A, 1 e 2. O ponto B, 5 e 5. E o ponto Q, 5 e 2. Tá certo? Então, se o problema for para calcular uma distância entre dois pontos, eu vou usar essa forma de escrever aqui. Certo? Por exemplo, vou calcular a distância do ponto A ao ponto Q. Quando a gente for calcular a distância de dois pontos, a gente vai usar as letras maiúsculas do ponto de início e do ponto de final. Tá certo? Então, isso daqui significa o quê? Significa a distância do ponto A ao ponto Q. Notem o seguinte, essa distância aqui, ó, do ponto A ao ponto Q, ela é fácil de calcular. Por quê? Porque ambos eles estão, ó, sobre a mesma, vou chamar assim, sobre a mesma altura em relação ao eixo Y. Tá certo? Aqui, a coordenada para o Y é 2, e no ponto A e para o ponto Q também é 2. Tá certo? Então, a única diferença que tem desses pontos é em relação ao eixo
quando isso acontece é fácil. Quando eles estão paralelos aqui, né, digamos assim, eles estão com a mesma coordenada, né, ou para o eixo x ou para o eixo y, paralelos não, quando eles estão com a mesma coordenada para uma das duas coordenadas, isso é mais fácil de calcular, porque você vai calcular só essa variação em relação ao eixo x. Como é que eu faço? Essa distância aqui vai ser o quê? Vai ser a coordenada final do ponto Q, certo? 5, menos a coordenada, né, do ponto A, tá certo? A coordenada com relação a x do ponto Q, que é o 5, menos a coordenada com relação a x do ponto A, certo? Aí 5 menos 1 vai dar 4, tá certo? É comum a gente usar esse valor em módulo, tá certo? Porque você pode pegar essa diferença, certo? Depende de como você calcule aí, e ela dê negativa. Por exemplo, se eu considerasse, você considerasse que estivesse olhando daqui para cá, eu quero calcular essa distância desses dois pontos, e pegasse daqui para cá. Se você pegasse de Q para A, o que ia acontecer? Você ia fazer inverter. 1 menos 5. Ia dar menos 4 aqui. Então a resposta é menos 4. Para evitar esse problema, independente da maneira que você olha, de onde você pega aqui, você coloca em módulo. Tá certo? E aí, módulo é a distância, e a distância sempre é positiva. Tá certo? Então a distância de A até Q é 4. Certo? Como é que seria a distância de Q a B? Como é que a gente faz? Aqui, agora, quem tem a mesma coordenada é o x. A coordenada x aqui ela é igual para as duas. A diferença está onde? Está no eixo y. Então, também é fácil. Por quê? Porque basta você calcular essa variação aqui, ó. Variação de altura do ponto Q para o ponto B. Como eles estão com a mesma coordenada para x, é fácil de calcular. Só você fazer essa diferença, certo? O ponto final, que é o ponto B, que é 5, menos a coordenada do ponto inicial, que é 2, certo? Então a gente considera a coordenada do ponto final menos a coordenada do ponto inicial. E nesse caso aqui, ó, 5 menos 2 é 3, e pronto, certo? Então quando eles têm os dois pontos, eles têm a mesma coordenada, seja ela x ou y, esse é o jeito de fazer, tá certo? E agora, se o problema fosse calcular essa distância aqui, ó, essa distância aqui, e agora, você tem a variação tanto do eixo x quanto do eixo y, aí a gente nota o seguinte, se você olhar para cá, ó, essa linha aqui, essa distância aqui, essa reta aqui, vamos chamar essa semi-reta aqui, essa reta formada por esses pontos, ela é paralela ao eixo x. E essa daqui é paralela ao eixo y. Certo? Essas duas retas aqui, uma paralela ao eixo x e outra paralela ao eixo y, elas vão formar o que aqui? Vão formar um ângulo de 90 graus. E quando você tem um triângulo, né, que tem um ângulo de 90 graus, você tem um triângulo pitagórico. Um triângulo que você pode usar o teorema de Pitágoras. Tá certo? Quando você tem um triângulo retângulo, você pode aplicar o teorema de Pitágoras. E para que, professor, que eu vou aplicar o teorema de Pitágoras aí? Porque você quer encontrar essa distância aqui. E essa distância do ponto A ao ponto B é justamente o comprimento da hipotenusa desse triângulo retângulo aí. Tá certo? Então, se você fugir dessa situação de calcular essa distância aqui, em que as coordenadas são iguais para x ou para y, se elas não forem iguais, você pode usar o teorema de Pitágoras, seguindo essa ideia. Como é que vai ser? Como é que é o teorema de Pitágoras? Aplicado nessa ideia aqui. Eu tenho que a distância AB, certo? Ao quadrado, né? Hipotenusa ao quadrado é o quê? É igual a distância AQ
quadrado mais a distância o quê? Q ao quadrado. Certo? A gente já viu aqui, ó, 4, que aqui é 4, então vai ficar 4 ao quadrado mais QD, que é 3 ao quadrado. Então, a distância AB ao quadrado é igual a 16 mais 9. A distância AB ao quadrado é igual a 25. Quando você aplicar a raiz aqui, você vai ter que AB é igual a 5, tá certo? Aqui eu estou considerando só a raiz positiva, tá certo? Distância é um valor positivo, então eu não estou colocando aqui mais ou menos 5, já estou considerando direto a raiz positiva, tá certo? Para não gerar confusão, eu vou considerar, quando a gente falar aqui de distância, a raiz positiva, certo? Então a distância aí vai ser 5 unidades da distância de A até B. Professor, tem um formato mais simples do que esse jeito de escrever? Tem. Vamos fazer aqui, ó. Como é que seria a formulazinha? O que a gente sempre espera pela fórmula. Como é que seria a fórmula mais simples? Certo? Então, a fórmula, como é que vai ser? A fórmula vai ser assim. A distância de um ponto A até um ponto B vai ser igual a raiz, certo? Por que a raiz? Porque quando os pontos não estão assim, né, como esse ponto Q aqui com B e esse ponto Q com A, né, estão com a mesma coordenada para cada um, você tem um problema como esse que você usa o teorema de Pitágoras, você vai precisar da raiz, tá certo? Professor, esse daqui só funciona quando eles não estão com a mesma coordenada? Não, ele funciona para qualquer um. Então, essa fórmulazinha aqui ela serve para todos. Se ele estiver assim, os pontos estiverem assim, ela funciona. Se os pontos estiverem assim, funciona. Se os pontos não estiverem com as mesmas coordenadas para x ou para y, funciona também. Essa fórmula serve para tudo. Como é que a gente faz? Vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui o ponto A, que tem a coordenada x de A, y de A. O que significa isso, professor? É o coordenada de x do ponto A, a coordenada de y do ponto A. E aqui do ponto B é o x de B, o y de B. Certo? Para a gente saber exatamente qual é a coordenada que está aparecendo aqui. Então, ó, AB vai ser a raiz, porque aqui a gente calculou a raiz, aqui direto a gente calculou a raiz. E quem? Vamos olhar para cá. Aqui, para calcular essa distância, ó, AB elevado a 2 é o quê? É AQ ao quadrado. Quem é aqui? Aqui é a distância de A ao ponto Q. 5 menos 1. Quem é 5 menos 1? 5 menos 1. Esse 5 aqui, ó, ele coincide, essa primeira coordenada de Q, coincide com a primeira coordenada de B. Então, isso daqui vai ser XB menos, esse 1 é quem? É a primeira coordenada de A. XA. Certo? Elevado a 2. Certo? Essa distância aqui é elevada a 2. Certo? Mais QB. Ó, que é QB elevado a 2. Quem é QB? 5 menos 2. Ó. É esse 5 aqui. É a coordenada do Y de B. Ó. Y de B. Y de B. Menos a coordenada do quê? Y de A. Então, isso aqui é Y de menos Y A elevado a 2. Certo? Essa é a fórmula. Professor, ela serve para qualquer problema, qualquer distância entre dois pontos. Certo? Qualquer questão que você for fazer e envolver distância em dois pontos, se você for calcular, isso aqui vai servir. Não importa se o ponto está assim, com as coordenadas x e y diferentes, se está assim com as coordenadas x iguais, ou se está assim com as coordenadas y iguais. Ela vai servir para qualquer um. Tá certo? Por quê? Um vai dar zero e fica só o outro. E aí você consegue calcular. Tá certo? Então essa é a fórmula. Vamos tentar fazer mais um exemplo aí de distância em dois pontos, agora usando lá fórmula. Bom, pessoal, mais um exemplo para o cálculo de distância em dois pontos. Aqui eu tenho novamente dois pontos, ponto A
menos 2 e 2, ponto B, 1 e menos 3. Quero calcular a distância. Se eu usar a fórmula direto, certo? Então, como é que vai ficar a distância do ponto A até o ponto B aí? Vai ficar x de B, quem é o x do ponto B? 1, certo? Menos x de A. Como tem esse menos aqui é o menos da fórmula. E esse menos aqui é o do ponto A. Então, eu vou fazer assim, ó, menos 2 elevado a 2, tá certo? Esse é o menos da fórmula, esse é o menos da coordenada, certo? Mais, vou botar aqui, agora, coordenada de y. Aqui, ó, y de B, que é menos 3, menos o quê? Essa coordenada aqui. Como ela é positiva, eu já vou colocar direto aqui no valor, certo? Ao quadrado. Então, vai ficar menos com menos mais, vai ficar mais 2 elevado a 2 mais menos 3, menos 2 dá menos 5 elevado a 2, certo? E agora, isso daqui vai ficar raiz de quem? 1 mais 2 é 3, então vai ficar 3 elevado a 2 mais menos 5 elevado a 2, certo? 3 elevado a 2 vai dar 9, menos 5 elevado a 2 é 25 positivo. Então, isso daqui, ó, vai dar, quando eu somar 9 com 25, vai dar 34. Então, a distância do ponto A ao ponto B é raiz de 34. Professor, preciso calcular a raiz de 34? Não, não é uma raiz exata. Se fosse, por exemplo, a raiz de 36, você calculava. Como é uma raiz não exata, eu acho interessante você deixar assim, tá certo? Por exemplo, nas questões que vocês podem fazer, né, vai vir, se tiver alguma questão que não seja raiz exata, ela vai vir nesse formato, raiz de 34, uma raiz não exata, tá certo? Então pronto, é só a aplicação de fórmula, só localizar o ponto e aplicar. E essa fórmula você consegue resolver quase todos os problemas envolvendo distância de dois pontos, tá certo? Quando a questão pedir direto, calcula a distância entre os pontos. É assim que você faz. A questão poderia pedir também, né? Ela dá a distância, por exemplo, dava a raiz de 34, né? A distância dos pontos, e ela iria pedir, por exemplo, alguma dessas coordenadas. Qual a coordenada, por exemplo, y do ponto B? Ela não aparece, é um valor desconhecido. Aí você usa na fórmula, tá certo? Você substitui o que você tem, a que você não encontrar, por exemplo, y de B. Não sairia saber quem é, você coloca, deixa aqui, e você desenvolve usando essa estrutura aqui, isola o y de B e encontra, tá certo? Se você encontrar, por exemplo, dois valores, né? Por exemplo, faz de conta que a questão desse só coordenada do B, né, do ponto B, coordenada de x, não a de y. Né? Como esse ponto está aqui no quarto quadrante, você ia saber o quê? No quarto quadrante, o valor de y é negativo. Então, se você fosse calcular, fosse encontrar a equação de segundo grau e encontrasse lá um valor que o y era igual a mais ou menos 3, então ele poderia estar aqui embaixo ou aqui em cima, certo? Como você sabe que o ponto está no quarto quadrante, então a coordenada para o y ela tem que ser negativa, tá certo? Então fiquem atentos a esses detalhes. Se a ponto está no quarto quadrante, no primeiro quadrante, o valor do y pode mudar, tá certo? Porque pode ter uma questão parecida com essa que eu mencionei aqui. Vocês vão usar isso daqui, só que aí tem que estar atento para saber o valor que você vai usar. Se é um valor positivo ou negativo, você só vai saber se você souber se o ponto está no qual quadrante ele está. Né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, se você quisesse encontrar, se eu não soubesse esse valor menos 3, mas eu dissesse na questão, dissesse que o ponto está no quarto quadrante, você ia encontrar o valor negativo, não o valor positivo, para resolver
problema, certo? Então, essa foi a explicação sobre distância em 2 pontos. Okay? A gente vai continuar agora para ponto médio, certo? Bom, vamos dar continuidade, né? Agora a gente vai falar sobre ponto médio, certo? O que é um ponto médio? Quando a gente tem 2 pontos, um ponto A e um ponto B. O que seria o ponto médio, né, em relação a esses 2 pontos A e B, né? Então esse ponto médio, ele vai indicar o quê? Ele vai indicar as coordenadas de um ponto M, M de ponto médio, que divide um segmento AB, de modo que a distância do ponto A ao ponto M vai ser igual à distância do ponto M ao ponto B, que é igual à distância do ponto AB dividido para 2. É a metade, tá certo? Imagine que você tem 2 pontos, ponto A e um ponto B, certo? O segmento, essa linha que passa aqui, certo? Essa linha que passa aqui, né? E o ponto médio vai ser um ponto que está localizado aqui, que quando você calcular essa distância aqui, vai ser igual a essa distância aqui, né? Metade é ponto médio, tá certo? Professor, para que isso é importante? Quando você tem problemas, por exemplo, envolvendo, digamos, por exemplo, torre de celular. Você tem 2 cidades, né? E você quer posicionar uma torre, uma antena de celular, de modo que ele vai atender essas 2 cidades. É um exemplo, você tem uma infinidade de aplicações. E você quer colocar justamente no meio, fosse o menor possível, né? Tem casos aí que elas não são as menores possíveis. Você pode colocar vários pontos aí que as distâncias são maiores, né? Que esse ponto médio aqui, tá certo? Esse é o menor, que é como se você dividisse esse tamanho aí em 2 partes. Você tem outros casos que não satisfaz isso, ok? E qual é a formulazinha para a gente resolver isso? A fórmula é simples. É você pegar a coordenada de A, ponto A, mais a coordenada do ponto B, coordenada x do ponto A mais a coordenada x do ponto B, dividir por 2. Você vai encontrar a coordenada x desse ponto médio. Para a coordenada y desse ponto médio, coordenada y de A mais a coordenada y de B dividido para 2. Só isso, tá certo? É justamente encontrar o ponto, as coordenadas do ponto, que estaria exatamente na metade aqui, tá certo? Vamos a um exemplo, isso daqui é bem simples, vamos a um exemplozinho de ponto médio. Bom, pessoal, então vamos lá. Então, pegando a ideia que eu tinha falado anteriormente, né? Vamos fazer um exemplo aqui. Imagine que a gente tem aqui 2 cidades, cidade A, cidade B, e a gente precisa colocar, uma empresa precisa colocar uma torre de celular aí no meio para melhorar o sinal, tanto da cidade A quanto da cidade B, certo? Ela vai atender, essa torre vai atender essas 2 cidades. Qual a posição, qual o local que essa empresa vai precisar colocar essa torre aí, né? Então, só encontrar as coordenadas do ponto A do ponto B, substituir na fórmula. As coordenadas do ponto A, 5 para x, 1 para y, tá certo? As coordenadas do ponto B, menos 2 para x e 1, 2, 3, 4, 5 para o y, certo? E agora é só substituir na fórmula, bem simples. Então as coordenadas do ponto médio vai ser o local onde vai ser colocada essa torre, vai ser x de A, que é 5, mais x de B, que é menos 2, certo? Dividido para 2, y de A, que é 1, mais y de B, que é 5. Tudo isso dividido para 2. Coordenadas do ponto médio. Mais com menos dá menos. 5 menos 2 dá 3. Né? Sobre 2. E 1 mais 5, 6 por 2, 3. Ok? Então, 3 sobre 2, que dá 1,5. Então, se aqui é 1... Aqui, esse ponto aqui, vai ser o ponto 3 sobre 2, certo? É 1,5, é a metade que está ali entre
entre 1 e 2, e 3 para o y vai estar aqui. Então essas serão as coordenadas, certo? As coordenadas do ponto médio, 3 sobre 2 e 3, ok? Esse ponto aqui, esse local, seria o local que a empresa tem que construir essa torre para melhorar o sinal do celular, tá certo? Então, bem simples, questão de ponto médio, né? Basicamente, somar e dividir por 2, né? Aí, problema, uma questão que possa vir a cair, isso aí já caiu no Enem. Questão, ela pode pedir um ponto médio, você encontrar, ela dá os dois pontos A e o B, ou ela dá o ponto A, dá o ponto médio para você encontrar um ponto B, certo? Ela determina já, ela já lhe dá quem é o ponto B, aí você tem que encontrar o ponto A, ou o ponto B, uma coordenada desse ponto B, tá certo? Então, ponto médio, bem simples, bem fácil. Vamos agora ao alinhamento de 3 pontos, tá certo? Para a gente chegar na fórmula, né, a gente vai usar basicamente a fórmulazinha, mas para a gente chegar na fórmula, eu montei aqui um esqueminha para a gente entender só a ideia, tá certo? Vocês não vão precisar decorar isso não, só para a gente entender a ideia, ok? Para entender como é que a gente chega naquela fórmula, eu coloquei aqui 3 pontos, certo? No plano cartesiano. Esses pontos eu coloquei de modo que eles estejam alinhados. Então, se tivesse uma reta aqui, esses pontos estariam sobre essa reta, ok? E se eles estão alinhados, a gente pode usar o teorema de Tales aí, tá certo? Você teria aqui um feixe de paralelas cortado por transversais, tá certo? Então, se a gente pode usar o teorema de Tales aí, né, o feixe de paralelas cortado por transversais, você vai ter que os segmentos formados, né, por esse corte, eles vão ser proporcionais. Então, essa distânciazinha aqui, ó, AB sobre AC, né, ela vai ser proporcional a quem? A essa daqui, ó. X, essa daqui, XA, XB, por XA, XC, tá certo? Elas serão proporcionais. Você consegue montar essa igualdade, tá certo? Isso vale aqui, mas também vale essa distânciazinha aqui, ó, certo? YB, aqui, ó, essa distânciazinha do YB até o YA e do YA até o YC, tá certo? Então, tanto vale para essas distâncias aqui na horizontal quanto na vertical, para a gente entender, tá certo? Estou falando aqui de modo bem simples para a gente entender. Ora, se isso aqui é igual a isso, e isso aqui, essa mesma coisa, também é igual a isso, então a gente pode igualar esses dois. Esse e esse, eles vão ser iguais, tá certo? Ó, a gente usa isso daqui por causa do teorema de Tales, feixe de paralelos cortado por transversais, formam segmentos proporcionais. Como isso aqui, essas duas são iguais, né? Isso é igual a isso, isso é igual a isso. Esses dois aqui são iguais, então eu igualei, certo? Passo esse daqui para o lado de cá e eu chego que essa diferença de frações aqui, ela dá igual a zero. Quando você tentar resolver, simplificar essa diferença de frações aí, você vai chegar nessa expressão aqui, tá certo? Como aqui tem que ser igual a zero, a gente passou para o lado de cá, a gente vai chegar nessa expressão. E essa expressão igual a zero nada mais é do que o determinante dessa matriz aqui, certo? Essa matriz aqui sendo igual a zero. Isso tudo tem que ser igual a zero para esses 3 pontos estarem alinhados. Se isso aqui tem que ser igual a zero, só que isso daqui é o determinante da matriz, então o determinante da matriz tem que ser igual a zero. E aí fica fácil de saber se 3 pontos estão alinhados ou não. Por quê? É só pegar uma matriz formada na primeira linha pela coordenada x, y e 1. Esse 1 é um número, o número 1, né, aqui do ponto A. Então, a coordenada de x do ponto A, coordenada y do ponto A e depois o número 1. Na segunda linha, coordenada x do ponto B, coordenada y do ponto B e o número 1. E o último, coordenada x do ponto C, coordenada y do ponto C e 1. E a gente tem que igualar isso a zero. E aí a gente verifica... Aliás, a gente faz esse determinante e verifica se ele é igual a zero, tá certo? Não iguala não. Faz o determinante e verifica se é igual a zero. Se for igual a zero, aí os 3 pontos estão alinhados, tá certo? Aqui ele já dá igual a zero porque eu coloquei os pontos alinhados.
né? Mas na hora do exercício a gente faz a conta e verifica. Se deu 0, eles estão alinhados. Se não deu 0, se deu diferente de 0, eles não estão alinhados. Tá certo? Essa fórmula aqui também, esse determinante, ele também serve para calcular área de triângulo. Então vamos primeiro a um exemplo de alinhamento de 3 pontos. E aí depois a gente faz exemplos de área de triângulo. Bom, pessoal, então vamos aos exemplos, né, para a gente verificar um alinhamento dos pontos. Tá certo? Então, letra A, eu tenho esses 3 pontos aqui, eu quero verificar se eles estão alinhados. Então a gente vai usar a fórmula. Vou calcular o determinante desses pontos aqui, tá certo? Usando esses pontos aqui. Então, ponto A, o x de A é 1, o y de A é menos 2 e o último aqui é 1. O x de B é 3, ó. O y de B é menos 1 e o último aqui é 1, certo? E o último, o x de C é 7, o y de C é 1 e aqui é 1. Vou calcular o determinante e quero ver se eles estão alinhados ou não. Como é que a gente calcula o determinante? Vou aproveitar aqui o espaço. Como é que a gente calcula o determinante aqui? Vou copiar a primeira e a segunda colunas, certo? Vou calcular a primeira e a segunda colunas, determinante de ordem 3, e a gente faz aquela regrinha de Sarri, ó. Multiplica eles que estão aqui, ó. 1 vezes menos 1 dá menos 1, menos 1 vezes 1 dá menos 1. Essas daqui, ó, agora. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, menos 2 vezes 7 dá menos 14. Esse último agora. 1 vezes 3 dá 3, vezes 1 dá 3. Positivo. Agora eu vou fazer no sentido contrário. No sentido contrário, a gente troca o sinal da resposta. Então aqui, ó. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Menos 6 vezes 1 dá menos 6. Ele vem para cá mais 6. Aqui 1 vezes 1 dá 1, vezes 1 dá 1. Então, como vai trocar o sinal, vai ficar menos 1. Sempre inverte. Aqui, ó. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 vezes 7 dá menos 7. Ele vem para cá, 7 positivo. Agora eu tenho que juntar isso daqui, esses números, para saber se vai dar 0 ou não. Então, ó. 7 com menos 1 dá 6. 6 mais 6 dá 12. 12 menos 1 dá 11. 11 menos 14 dá menos 3. Menos 3 mais 3 deu 0. Se deu 0, o que significa? Que eles estão alinhados, porque o determinante aqui deu 0. Então, esses daqui estão alinhados. Ok? Estão alinhados, certo? Então, esse foi o exemplo A. Vamos ao B. Vou fazer aqui para não precisar apagar. Certo? Esse foi o A. Vamos fazer o B. Determinante de B agora. Como é que fica? X de A é 2, o Y é menos 2 e o último aqui é 1. X de B, né, no caso de E, é menos 3, 1 e aqui 1. E aqui o último, 1, 3, 1. Para fazer o determinante, copio aqui, ó, a primeira e a segunda colunas, tá certo? Agora vamos lá, ó. Nessa linha aqui, 2 vezes 1 dá 2, vezes 1 dá 2. Aqui, menos 2 vezes 1 dá menos 2, vezes 1 dá menos 2. Aqui, 1 vezes menos 3 dá menos 3, vezes 3 dá menos 9. Sentido contrário agora. Menos 2 vezes menos 3 dá 6 positivo, vezes 1 dá 6. Aqui vai ser menos 6, tá certo? Aqui vai ser menos 6, que troca o sinal. Aqui, 2 vezes 1 dá 2, vezes 3 dá 6, aqui fica menos 6. E esse último agora, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, que vai ser menos 1. E agora, vamos ver. Menos 1 e menos 6 dá menos 7, aqui dá menos 13, aqui dá menos 11,
aqui dá menos 13 e com esse dá menos 22. Então aqui a resposta é menos 22. Ora, se deu um valor diferente de zero, qual é a conclusão aqui? É que a letra B não estão alinhados. Tá certo? Só está alinhado quando? Quando der zero. Deu diferente de zero? Qualquer valor. Pode ser 1, 2, 1000, meio, 0,1. Se não for zero, eles não estão alinhados. Tá certo? Para estar alinhado tem que ser exatamente igual a zero. Ok? Mas isso daqui, ó, essa resposta aqui, agora a gente vai ver que a gente pode calcular a área desse triângulo. Se eles não estão alinhados, eles vão formar um triângulo. E a gente consegue, com esse determinante aqui, calcular a área do triângulo. É o que a gente vai ver agora. Como calcular a área do triângulo usando esse determinante. Bom, pessoal, voltando à questão do triângulo, certo? A gente consegue calcular a área de triângulo, certo? Quando a gente tem as coordenadas dos vértices dos triângulos, tá certo? Na questão que a gente fez anteriormente, que a gente viu que os pontos não estavam alinhados, né? Letra B, os pontos D e F, como eles não estão alinhados, então um ponto vai estar aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui. Você não consegue passar uma reta que liga os três pontos. Faz de conta que aqui é o D, aqui é o E e aqui é o F. Então, se eles não estão alinhados, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue ligar os pontos aqui, ó. Ligar os pontos. E esses pontos ligados, eles vão formar o quê? Vão formar um triângulo. E quando a gente calcula o determinante, a gente verifica que eles não estão alinhados, esse valor aqui ele tem uma relação, né, com a área desse triângulo aqui, certo? Essa áreazinha aqui. E qual é essa relação? A área do triângulo, vou botar assim, A triângulozinho, é igual ao quê? O módulo do determinante dividido por 2, certo? Então, toda vida que a gente calcular um determinante, né? Quando a gente tem 3 pontos, precisamos de 3 pontos. Então, a gente tem 3 pontos, usa aquela formulazinha ali, tá certo? Sem igualar a zero, calcula o determinante. Se deu zero, eles estão alinhados. Não tem triângulo, não existe triângulo. Deu diferente de zero, então eles formam um triângulo. Qual a área desse triângulo? Calcula o determinante, aplica o módulo e divide por 2, tá certo? Nesse exemplo aqui, ó, meu D deu igual a menos 22. Então a área desse triângulo aqui vai ser o quê? Vai ser o módulo de menos 22 dividido para 2. Ora, o módulo de menos 22 é 22. Que era negativo fica positivo em módulo. Dividido para 2. 22 dividido para 2 dá 11. Tá certo? Então, esses 3 pontos aqui, certo? Naquele caso que eu falei que era para verificar se eles estavam alinhados ou não, eles não estão alinhados. Se eles não estão alinhados, eles formam, esses pontos, eles são vértices de um triângulo. E qual vai ser a área desse triângulo aqui? Vai ser o determinante dessa matriz aqui, que a gente usa esses pontos, né? O valor do determinante a gente coloca em módulo e divide esse módulo por 2. E essa daqui é a área desse triângulozinho, tá certo? Então pronto, com isso a gente finaliza, né, esse estudo sobre geometria analítica, esse estudo inicial que fala sobre pontos, tá certo? E aí depois a gente vai para os próximos assuntos de geometria analítica, tá certo? Então foi isso, um abraço e até o próximo vídeo.